A escuridão cai sobre uma floresta infinita enquanto um silêncio pesado domina tudo ao redor. Por um instante, parece que o mundo parou de respirar, mas então, um som rompe a noite. Um estalo profundo vindo do interior da selva. Galhos quebrando. Água se movendo. Algo está se aproximando lentamente através da vegetação densa, onde a luz nunca alcança completamente o solo. E naquele exato momento, a natureza revela sua verdadeira identidade. Isso não é apenas uma floresta. Isso é a Amazônia. Um território tão vasto que engole o horizonte, onde cada árvore parece esconder um segredo antigo e cada rio carrega histórias que existem muito antes da presença humana. Aqui a vida não pede permissão para existir. Ela simplesmente domina. O ar é pesado, úmido, quase impossível de respirar. Mas dentro dessa densidade invisível, milhares de criaturas vivem em um equilíbrio brutal e perfeito. Nada é acidental. Tudo é sobrevivência. Um feixe de luz atravessa a copa das árvores gigantescas por apenas alguns segundos e antes de desaparecer novamente na escuridão verde. Lá embaixo, no chão da floresta, o mundo é outro. Um mundo onde passos não podem ser ouvidos com antecedência. Onde cada movimento pode ser o último. E então ele aparece. Silencioso. O jaguar. Seu corpo se move como uma sombra sólida atravessando raízes, água e folhas mortas, sem produzir quase nenhum som. Seus olhos carregam uma calma assustadora, como se já conhecessem cada destino antes mesmo dele acontecer. Ele não caça por necessidade apenas. Ele caça porque faz parte deste mundo desde sempre. Um mundo onde a força não grita. Ela observa. Mais adiante, um rio colossal corta a floresta como uma ferida viva. Suas águas carregam galhos, folhas e vida em movimento constante. Este é o tipo de rio que não pode ser ignorado. Ele dita regras. Ele molda caminhos. Ele decide onde a floresta termina e onde ela continua. E sob sua superfície escura, outro universo respira. Peixes gigantes deslizam lentamente como fantasmas subaquáticos. Criaturas antigas que sobreviveram a mudanças de eras inteiras. Entre eles, o pirarucu emerge por um instante, quebrando a superfície com um movimento pesado, quase pré-histérico. Seu tamanho desafia a lógica. Seu silêncio desafia o entendimento. Mas a Amazônia nunca revela tudo de uma vez. Enquanto isso, acima das águas, o ar vibra com cores em movimento. Araras cortam o céu em explosões vermelhas e azuis, atravessando a floresta como se fossem fragmentos vivos de fogo e céu. Elas não pertencem a um único lugar. Elas pertencem ao movimento constante deste mundo. E mesmo assim, há algo ainda mais impressionante do que a própria floresta. A sensação de que ela está viva. Não apenas biologicamente viva, mas consciente do seu próprio ritmo. Um sistema que respira em camadas, que muda sem ser visto, que cresce sem pedir permissão. Em algum ponto distante, onde dois rios colossais se encontram, algo impossível acontece. Duas forças gigantes correm lado a lado sem se misturar. Um rio escuro como café, outro pesado e barrento como terra líquida. Eles caminham juntos por quilômetros, como se o mundo estivesse dividido em duas realidades paralelas. Esse encontro não é apenas um fenômeno natural. É uma demonstração silenciosa de que até mesmo a água pode se recusar a se fundir imediatamente, respeitando forças invisíveis que controlam temperatura, densidade e destino. E ali nasce o maior sistema fluvial do planeta, o Amazonas. Mas a história deste território não termina na água, porque em algum ponto entre a floresta e o horizonte surge uma presença humana inesperada. Manaus.
Uma cidade que respira dentro da selva como uma contradição viva. Grandes estruturas de concreto emergem no meio do verde infinito. Ruas, luzes e movimento quebram o silêncio antigo da floresta. E ainda assim, a natureza nunca desaparece completamente daqui. Ela observa, ela espera, ela envolve. Ao cair da noite, a cidade parece flutuar entre dois mundos. De um lado, o avanço humano. Do outro, a imensidão intocada da floresta. E entre eles, uma fronteira invisível onde tudo pode mudar em questão de metros. Mais fundo na selva, o som volta a dominar tudo. Insetos, anfíbios, mamíferos noturnos. Uma sinfonia caótica e perfeita que nunca para. E quando a lua finalmente sobe acima das árvores gigantes, a Amazônia se transforma completamente. Olhos começam a aparecer na escuridão, brilhando, observando, movendo-se lentamente entre sombras que parecem ter vida própria. É nesse momento que a floresta revela seu verdadeiro poder. Não é força física, é presença. Uma presença tão intensa que qualquer visitante entende imediatamente que não está no topo de nada aqui. Está apenas passando por algo muito maior do que pode compreender. E enquanto a noite avança sem pressa, o rio continua seu caminho infinito, carregando histórias invisíveis para lugares ainda desconhecidos. Mas isso é apenas o começo, porque além desta imensidão verde, o Brasil guarda outros mundos igualmente impossíveis. Terras onde a água desaparece no deserto e reaparece em lagos azuis. Onde o chão se transforma em espelho. Onde montanhas antigas tocam o céu como se tentassem escapar do próprio tempo. E a próxima jornada começa onde o silêncio encontra a areia branca. Nos lençóis maranhenses. O vento sopra com uma força constante, como se estivesse esculpindo o próprio mundo a cada segundo. A areia se move em ondas lentas e infinitas, criando formas que nunca permanecem iguais. Do alto, tudo parece um oceano congelado no tempo. Um mar de dunas brancas que se estende até onde a visão não consegue mais alcançar. Mas então acontece o impossível. Entre essas montanhas de areia, surgem lagos de água cristalina. Azuis, verdes, transparentes como vidro vivo. Lençóis maranhenses não pertencem a nenhuma lógica comum. Aqui, o deserto e a água coexistem em um equilíbrio que parece quebrar todas as regras da natureza. Durante a estação das chuvas, a água se acumula entre as dunas, formando milhares de lagoas temporárias que brilham sob o sol intenso do Nordeste brasileiro. E quando o vento muda, tudo muda junto. As dunas caminham lentamente com o tempo. A paisagem nunca é a mesma. Cada visita revela um mundo diferente, como se o próprio território estivesse em constante transformação. No silêncio absoluto deste lugar, o som mais forte é o vento passando pela areia. E ainda assim, a vida. Pequenos peixes sobrevivem nessas lagoas isoladas, resistindo a um calor extremo antes que a água desapareça novamente. Um ciclo de nascimento e desaparecimento que se repete há milhares de anos. Aqui, a beleza não é permanente. Ela é efêmera. E talvez seja exatamente isso que a torna tão impressionante. Quando o sol começa a se pôr, o céu se transforma em uma explosão de cores douradas e alaranjadas refletidas nas lagoas. O deserto inteiro parece estar em chamas silenciosas. Não há cidades, não há ruídos artificiais. Apenas natureza em sua forma mais pura e transitória. Mas o Brasil não se limita a paisagens que parecem sonhos. Mais ao sul, a terra muda completamente de personalidade. Montanhas antigas surgem cobertas por neblina densa. O ar fica mais frio. O verde muda de tom.
e a sensação é de estar entrando em outro planeta. Santa Catarina, um território onde a natureza assume uma forma mais dramática, mais vertical, mais intensa. Aqui as estradas não atravessam o terreno, elas escalam o impossível. A Serra do Rio do Rastro é um dos exemplos mais impressionantes disso. Uma estrada serpenteando entre paredões gigantescos, desaparecendo dentro de nuvens baixas e reaparecendo em curvas que desafiam qualquer lógica visual. Do alto, tudo parece uma pintura viva em constante movimento. E abaixo dela, vales profundos cobertos por florestas densas respiram lentamente sob o clima frio do sul. O silêncio aqui é diferente. Ele pesa. Ele ecoa entre as montanhas. Mais adiante, o estado revela outra face igualmente impressionante. Florestas de araucárias se espalham pelo horizonte como soldados antigos de um ecossistema que resistiu a um tempo. Cada árvore parece carregar séculos de história dentro de sua estrutura rígida e silenciosa. E quando o inverno chega, algumas regiões chegam a ser cobertas por geadas leves, transformando a paisagem tropical brasileira em um cenário quase europeu. Mas o mais impressionante não é a mudança de clima. É a sensação de que o Brasil contém muitos mundos dentro de um só. Porque enquanto o sul respira frio e neblina, o interior do país esconde outra surpresa completamente diferente. Um território onde a água parece nascer do próprio chão. No coração do Brasil, existe uma região onde o cerrado se abre em horizontes dourados e a vegetação baixa revela um sistema de nascentes essencial para todo o continente. Aqui, rios inteiros começam sua jornada antes de atravessar milhares de quilômetros até outros biomas. E entre essas paisagens surge o Jalapão, um lugar onde o ouro não está no solo, mas na luz. As dunas douradas refletem o sol como se fossem feitas de fogo sólido. Pequenos oásis de água cristalina surgem no meio do nada, alimentados por forças subterrâneas que empurram a água para a superfície com uma intensidade silenciosa. Fervedouros são um dos fenômenos mais estranhos do planeta. Neles, o corpo humano não afunda. A pressão da água empurra tudo para cima, criando uma sensação de flutuar dentro de uma fonte invisível de energia natural. E ao redor disso tudo, o silêncio absoluto do cerrado domina a paisagem. Sem grandes cidades, sem distrações. Apenas vento, terra e água trabalhando juntos em um equilíbrio quase primitivo. Mas mesmo esse equilíbrio não dura para sempre, porque mais ao norte, outro gigante desperta novamente, e o ciclo da natureza recomeça em sua forma mais extrema. O céu muda de cor como se o próprio tempo estivesse sendo reescrito. Tons quentes desaparecem lentamente enquanto uma nova paisagem surge diante dos olhos. Agora o cenário é outro, mas a sensação de grandeza continua a mesma, porque no Brasil, cada mudança de território não é apenas geográfica, é quase uma mudança de planeta. E dessa vez, o som dominante é o da água. Um rugido constante que cresce à medida que a câmera se aproxima de uma força impossível de ignorar. As cataratas do Iguaçu, antes mesmo de vê-las por completo, já é possível sentir sua presença. O ar se torna mais pesado. A umidade se intensifica. Um vapor constante sobe do chão como se a própria terra estivesse respirando profundamente. E então, de repente, o horizonte se abre. Centenas de quedas d'água despencam de uma só vez. Não é uma cachoeira. É um colapso contínuo da natureza. Água caindo em camadas infinitas, quebrando rochas antigas com uma força que parece não ter começo nem fim. O som é ensurdecedor, mas ao mesmo tempo hipnótico. Um tipo de barulho que não apenas se ouve, se sente dentro do corpo.
E no meio desse caos perfeito, a natureza cria sua própria arte. Arco-íris surgem e desaparecem em segundos, desenhados pela luz que atravessa a névoa constante. Cada ponto de vista revela uma nova versão do mesmo espetáculo. Nenhuma imagem é suficiente para capturar completamente o que está acontecendo aqui, porque as cataratas não foram feitas para serem entendidas. Foram feitas para serem sentidas. Mas enquanto a água domina o sul do Brasil com sua força brutal, outra região revela uma versão completamente diferente da natureza. Uma versão onde o mar encontra o céu em perfeita calma. Mais ao nordeste, o litoral se transforma em um território onde o tempo parece desacelerar. Em Fernando de Noronha, o oceano não é apenas água. É uma presença viva, transparente, quase irreal. Dolphins cortam as ondas como sombras suaves em movimento perfeito. Tartarugas deslizam lentamente entre recifes de corais coloridos, ignorando completamente a pressa do mundo exterior. Aqui tudo parece seguir um ritmo próprio, distante da urgência humana. A luz do sol atravessa a água em feixes dourados que iluminam o fundo do mar como se fosse um outro céu escondido abaixo da superfície. E quando o vento muda, o som das ondas se mistura ao silêncio da ilha, criando uma sensação de isolamento absoluto. Mas o Brasil não permite que nenhum estado permaneça em um único estado de espírito por muito tempo, porque mais adiante, o cenário muda novamente. E agora, o foco se volta para um lugar onde a terra parece ter sido quebrada e reconstruída por forças antigas. Sergipe e Alagoas surgem como regiões onde rios gigantes cortam formações rochosas avermelhadas, criando cânions profundos que parecem carregar histórias geológicas de milhões de anos. O Rio São Francisco se move lentamente, mas com uma autoridade absoluta. Ele atravessa desertos, montanhas e vales como se estivesse desenhando sua própria rota sem nunca pedir permissão a um terreno. Em alguns pontos, ele se estreita entre paredes de pedra tão altas que o céu parece distante demais para ser alcançado. Em outros, ele se abre em lagos tranquilos onde o reflexo do mundo se torna quase perfeito. E ao redor disso tudo, a vida continua adaptada a cada curva do rio. Pequenas comunidades surgem nas margens, vivendo em harmonia com o fluxo constante da água. Barcos simples atravessam distâncias enormes, conectando lugares que parecem isolados do resto do país. Mas o mais impressionante não é o rio em si, é o fato de que ele muda tudo ao seu redor sem nunca parar. E enquanto ele segue seu caminho em direção ao mar, outra transformação começa a acontecer mais ao sul, onde o relevo sobe novamente e o Brasil revela mais uma camada da sua complexidade natural. Montanhas antigas, vales profundos e cidades escondidas entre formações rochosas começam a aparecer no horizonte. E essa nova jornada leva direto a um coração de Minas Gerais. A neblina sobe lentamente entre as montanhas como se a terra estivesse acordando depois de um longo sonho. O ar aqui é diferente, mais pesado, mais antigo, quase como se carregasse memórias escondidas dentro dele. E à medida que o sol tenta atravessar as nuvens, ele revela um mundo esculpido pelo tempo com uma paciência infinita. Minas Gerais não se anuncia com força. Ela se revela aos poucos. Primeiro, aparecem os vales profundos, cobertos por uma vegetação silenciosa que se estende até onde a visão começa a falhar. Depois, surgem os rios escondidos, cortando o interior das montanhas como veias invisíveis alimentando toda a região. E então, como se fossem guardiões de pedra, os paredões rochosos se levantam, imóveis, observando tudo em silêncio absoluto. Em Capitólio, a paisagem parece ter sido desenhada por mãos impossíveis. Grandes cânions
se abrem em meio a águas verdes e calmas, criando um contraste que parece irreal. O lago reflete as paredes de pedra como um espelho imperfeito, onde cada onda distorce levemente a imensidão ao redor. Barcos pequenos cruzam esse cenário como se fossem parte de outra escala de existência. O som do motor se perde rapidamente no vazio natural, engolido pela grandiosidade do ambiente. E mesmo aqui, onde tudo parece calmo, há uma sensação constante de movimento lento, como se a terra ainda estivesse sendo moldada sob os pés. Mas o Brasil não permanece parado em nenhuma forma por muito tempo, porque mais ao norte, outra região revela uma energia completamente diferente. O Tocantins surge como um território jovem em aparência, mas antigo em essência. Um lugar onde os cerrados se abrem em extensões douradas e onde a natureza parece ter escolhido o silêncio como linguagem principal. No Jalapão, o sol não apenas ilumina a paisagem, ele transforma tudo em ouro líquido. As dunas brilham intensamente sob o calor do dia, mudando de forma com o vento constante que nunca para de redesenhar o horizonte. Entre elas, pequenos oásis aparecem de forma quase mágica, com águas cristalinas emergindo do solo como se viessem de outro mundo. Fervedouros desafiam qualquer lógica física. O corpo humano flutua sem esforço, empurrado por uma pressão invisível que vem das profundezas da Terra. É como se o próprio planeta estivesse respirando por baixo daquela superfície transparente. E ao redor disso tudo, o silêncio é absoluto. Nenhuma cidade próxima, nenhum ruído artificial. Apenas natureza em sua forma mais direta, mais pura e mais primitiva. Mas essa calma não define o Brasil inteiro, porque ao se aproximar do sudeste novamente, o cenário muda drasticamente. Montanhas começam a aparecer no horizonte, seguidas por cidades que crescem entre vales e florestas fragmentadas. E entre tudo isso, o Rio de Janeiro surge como uma das paisagens mais icônicas já moldadas pela natureza. Aqui, o mar encontra a montanha de forma quase impossível. Picos de pedra se levantam abruptamente ao lado do oceano, criando um contraste visual que parece desafiar qualquer regra geográfica. A cidade cresce entre esses elementos naturais, como se tivesse sido encaixada cuidadosamente entre gigantes antigos. O Cristo Redentor observa tudo do alto, envolto em nuvens que passam lentamente como se fossem pensamentos do próprio céu. As praias se estendem ao longo da costa com uma energia viva e constante. O som das ondas se mistura ao ritmo da cidade, criando uma identidade única onde natureza e urbanização coexistem sem nunca perder o impacto visual. E quando o sol começa a se pôr, o céu inteiro se transforma em uma explosão de cores refletidas no oceano, nas montanhas e nas janelas da cidade. Mas mesmo esse espetáculo não é o final da jornada, porque o Brasil ainda guarda regiões onde a natureza atinge uma escala ainda maior, ainda mais bruta, ainda mais impressionante. E a próxima transformação nos leva a um dos lugares mais poderosos da Terra, onde a água não apenas cai, mas domina tudo ao seu redor com uma força impossível de ignorar. A água cai com uma força que parece não pertencer a este mundo. O som cresce antes mesmo da visão conseguir compreender o que está acontecendo. E então, de repente, tudo se revela. Uma parede infinita de quedas d'água despenca em direção ao vazio. As cataratas do Iguaçu não se mostram como uma paisagem comum. Elas surgem como um impacto. Um colapso natural, onde o rio inteiro parece ter perdido o controle e se dividido em centenas de explosões líquidas ao mesmo tempo. O ar vibra com a intensidade da queda. A névoa sobe tão alta que cobre partes inteiras do cenário, criando uma atmosfera onde céu e terra parecem se misturar.
Cada gota que se quebra no impacto carrega a sensação de um poder antigo, algo que não foi moldado pela humanidade, mas sim por forças muito mais profundas. E no centro desse caos organizado, a natureza cria sua própria linguagem. Arcos de luz aparecem e desaparecem em segundos, atravessando a névoa como mensagens silenciosas de um mundo em movimento constante. Não há estabilidade aqui, apenas transformação contínua. Mas mesmo diante dessa força absoluta, o Brasil ainda não termina em sua expressão mais extrema. Porque quando o olhar se afasta das águas violentas do sul, ele encontra outro tipo de vastidão. Um silêncio quente, um horizonte infinito, um território onde o tempo parece ter outro ritmo. No Nordeste profundo, o sertão se estende como uma memória viva da resistência da natureza. A paisagem é seca, mas nunca vazia. Cada pedra, cada árvore torta, cada trilha no chão carrega uma história de adaptação e sobrevivência. O vento atravessa o terreno com uma presença constante, levantando poeira que dança lentamente sob o sol intenso. O céu aqui é enorme, aberto, quase infinito. Durante o dia, a luz é forte demais para ser ignorada. À noite, o céu se transforma em um espetáculo silencioso de estrelas que parecem mais próximas do que em qualquer outro lugar. E mesmo neste ambiente aparentemente duro, a vida insiste em existir. Plantas resistentes quebram o solo seco com raízes profundas. Animais discretos atravessam longas distâncias em busca de água escondida. Comunidades humanas aprenderam a viver em harmonia com a escassez, transformando o desafio em identidade. Mas o Brasil não se limita à resistência. Ele também se transforma em exuberância absoluta. Porque mais ao sul, florestas densas voltam a dominar o cenário. Montanhas verdes se elevam sob neblina constante. O clima muda novamente, trazendo frescor, silêncio e uma sensação de profundidade natural quase infinita. Em Santa Catarina, a serra do Rio do Rastro corta o relevo como uma cicatriz viva. Estradas estreitas serpenteiam entre paredões gigantes, desaparecendo dentro das nuvens antes de reaparecerem em curvas impossíveis. Do alto, o mundo parece dividido entre céu e terra em um encontro constante e dramático. E ao redor, florestas antigas de araucária se estendem como testemunhas de eras passadas, imóveis, silenciosas, observando o tempo passar sem pressa. Mas o que torna o Brasil verdadeiramente único não é uma única paisagem. É a transição entre todas elas. Porque em poucos dias de viagem, o país se transforma completamente. Da umidade esmagadora da Amazônia ao calor seco do sertão. Do azul cristalino dos mares tropicais às montanhas frias cobertas de neblina. E em cada um desses mundos, a vida encontra uma forma de existir. No extremo norte, rios imensos continuam seu caminho invisível para o oceano. No interior, o cerrado alimenta sistemas inteiros de água subterrânea. No litoral, o mar protege espécies que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Tudo está conectado. Tudo respira junto. E quando a jornada parece chegar ao fim, o Brasil ainda revela sua última verdade. Não é apenas um país de paisagens. É um organismo vivo, em constante transformação. Um lugar onde cada elemento, água, terra, floresta, vento e vida, faz parte de uma única narrativa que nunca termina realmente. E enquanto o sol se põe sobre esse território imenso, a sensação final não é de fim. É de continuidade. Porque sempre haverá mais um rio escondido, mais uma floresta intocada, mais um horizonte esperando para ser descoberto.